Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os amados irmãos na paz do Senhor. Todos, a leitura já foi anunciada, livro de Daniel, capítulo 9, traz o título, a oração de Daniel. Versículo 1, capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos ficar até o versículo 3, amém? Oremos. Soberano Deus, Pai Celestial, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, louvamos a Ti, Senhor, pela palavra que lemos nesta noite, Senhor, este pão vivo que desceu do céu. Pai, obrigado por este alimento, nos desperta e abre a nossa mente, Senhor, para estarmos entendendo mais e mais a Tua palavra. Oramos com muita gratidão, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queremos louvar a Deus pela vida do presbítero Francisco Alencar, também pela vida de toda a igreja que aqui está, para juntos celebrarmos ao Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, estamos reunidos aqui na casa do Senhor para glorificar o seu nome, a sua majestade, aleluia, reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. E nós estaremos abrindo hoje, oficialmente, o terceiro trimestre. Aleluia. Hoje nós estaremos abrindo este trimestre, o terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o tema deste trimestre será os princípios divinos em tempos de crise. Os princípios divinos em tempos de crise. Nós vamos conhecer neste trimestre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então nós vamos estudar basicamente sobre os tempos difíceis de Israel, o período do cativeiro, final do cativeiro, e também ali o grande avivamento que culminou ali no final do cativeiro com a reforma religiosa promovida por Esdras nos dias do pós-cativeiro. E nós vamos hoje, na lição de número 1, que deveria ter sido estudada no domingo passado, ela traz o título: Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento. A nossa verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O crente dedicado à oração, ele tem esse poder de influência aonde ele estiver, por onde ele passar, ou aonde ele colocar o seu coração, estando perto ou longe, porque a palavra de Deus nos assegura que Deus honra aquele que com o coração quebrantado busca e se humilha na sua presença. Texto bíblico de Daniel, capítulo de número 9, ele começa aqui uma história, a história do avivamento, a história
que levou Daniel a orar, a buscar, a clamar, a interceder pelo seu povo, pela sua vida, pela sua gente. E a nossa introdução dessa lição, ela começa assim: os crentes fiéis brilham como luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim também era o jovem Daniel. Daniel, ele mais ou menos no ano 606 a.C., foi levado para a Babilônia como cativo entre os nobres de Judá. E ali, com aproximadamente 15 anos de idade, ao chegar naquele país estrangeiro, ele assentou no seu coração, conforme está escrito no primeiro capítulo do seu livro, não se contaminar e nem se corromper. Daniel, ele assentou no seu coração o ser fiel a Deus. Ele colocou na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E depois de muitos anos, queridos, nós observamos Daniel sendo elevado, seu conceito sendo elevado no reino da Babilônia, e ele galgou os mais altos níveis de poder, de governo, de liderança, chegando até a ser um terceiro vice-rei, um terceiro na escala daqueles que governavam o reino da Babilônia. Então vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena colocar o seu coração na presença de Deus e sacrificar-se e abster-se das ofertas, dos manjares, das facilidades, dos jeitinhos. Nós conhecemos um tal de jeitinho brasileiro que é terrível aqui no Brasil, né? É uma forma assim um tanto pejorativa de tratar as coisas, de desviar o sentido correto das coisas. Nós precisamos nos manter fiéis na presença do Senhor, para que o Senhor agrade-se de nós e porventura o nosso nome seja um nome digno de ser seguido por todos da nossa geração. Amém? O primeiro ponto fala: Daniel foi despertado para orar. Mas eu quero dizer para vocês, apesar de esse título afirmar que Daniel foi despertado para orar, Daniel já era um orador por excelência. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e ele não passou a orar quando começou essa maratona aqui de oração do capítulo 9, não, ele já orava antes. Inclusive ele já tinha enfrentado alguns problemas por causa da sua fé, mas superou todos eles, porque Deus honra aqueles que se colocam inteiramente à sua presença, ao seu governo, à sua disposição. Mas vamos lá, vamos tratar aqui do capítulo 9. Daniel, ele começa o capítulo 9 dizendo que descobriu nos livros, e esse livro é o livro de Jeremias, precisamente no capítulo 29 de Jeremias, e o versículo 10, ali afirmava numa carta, capítulo 29, versículo 10, que Jeremias havia escrito para aqueles que teria sido deportado ainda nos tempos de paz, entre aspas, que quando Nabucodonosor mandou buscar em Jerusalém, antes da destruição de Jerusalém, da invasão de Jerusalém, ele mandou buscar carpinteiros, ferreiros, ourives e vários oficiais profissionais que eram da elite daquela época, né, para levar para a Babilônia, para a construção da grande maravilha que era a Babilônia. E Jeremias escreveu uma carta, porque tinha pessoas, falsos profetas, falsos líderes, dizendo que aquela ida daquele povo
não era de Deus e que eles iriam voltar rapidamente, Deus iria trazer de volta. Então Jeremias escreve uma carta para eles dizendo: olha, quando vou dizer uma coisa para vocês podem casar-se, podem dar os seus filhos em casamento e constituir famílias, e crescer e multiplicar, e ter casas, possuir casas, e orar pela paz das cidades, aonde vocês irão morar aí na Babilônia, porque é Deus que levou vocês para aí, e vocês vão viver 70 anos nesta terra, e só depois disso vocês irão regressar. Quando Daniel leu este escrito no livro de Jeremias, então Daniel, ele descobre que o cativeiro de Judá duraria 70 anos, e então ele começa uma maratona de oração. Não é que ele não orasse, mas que agora a sua oração tinha um propósito. A sua oração tinha um propósito de humilhação, tinha um propósito de se colocar no lugar do culpado, de se colocar no lugar de toda a nação de Israel, e confessar o pecado da nação de Israel, e pedir perdão ao Senhor pelos pecados de Judá. E então pedir ao Senhor que movesse o seu braço em favor daquela promessa que ele tinha usado Jeremias para falar. Já se aproximava dos 70 anos, mas Daniel não via nada que fosse mudar a história radicalmente da nação de Israel. E então ele começou a colocar o seu coração, e começou a buscar o Senhor, e começou a orar, e apresentar ao Senhor aquela causa, e pedir a misericórdia de Deus. Daniel capítulo 9, os 3 primeiros versículos que foram lidos aí, trata deste assunto. Mas como eu disse, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia, ela nos afirma, querido, que a oração dos retos é o contentamento do Senhor. E também a Bíblia afirma que Deus escuta a oração dos justos. Você pode ver isso lá em Provérbios capítulo 15, versículo 8, e também o versículo de número 29. Deus tem prazer na oração dos seus santos, na oração dos justos, dos seus filhos. Louvado seja Deus. E Daniel parece que já sabia deste segredo, que ele tinha uma vida de oração constante. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Quando está falando de estatura, não está falando. Geralmente, quando nos referimos à estatura, referimos-nos à altura corporal, não é isso? Ao tamanho do indivíduo. Mas estatura espiritual aqui está falando de profundidade, de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus, e essa intimidade que ele tinha com Deus dava a ele a oportunidade de experimentar grandes vitórias nos seus combates, nos combates espirituais e também nos combates políticos e religiosos que Daniel enfrentava. Não pense que Daniel era um homem que todas as águas corriam para ele, que todos os ventos sopravam mansamente para ele, que pelo fato de ele ser um servo fiel, abnegado ao Senhor, as coisas eram maravilhosas para ele. Não, amados, Daniel enfrentava dificuldades, Daniel enfrentava oposições sociais, políticas, culturais. Daniel enfrentou muitos inimigos. É assim também na vida do crente, quando ele tem uma vida dedicada ao Senhor. O inimigo se levanta de diversas maneiras astutas para roubar-nos a nossa fidelidade, para distrair-nos da nossa dedicação espiritual ao Senhor. Mas nós precisamos vigiar como Daniel vigiava. Louvado seja o nome do Senhor, e teremos vitória. Aleluia. Nós temos que ter uma vida de oração para sermos vitoriosos nos embates espirituais. Tem gente que só se lembra de orar quando a tribulação chega na sua casa,
quando a tribulação chega na sua porta, e às vezes ele nem ora, ele pede o povo para orar por ele, ele pede o pastor, ele pede a igreja, as irmãs do círculo de oração para orar por ele, me ajudem em oração. Mas a Bíblia nos ensina que nós é que devemos orar. Aleluia. O crente tem que ter comunhão com o Senhor, tem que ter relacionamento com o Senhor, tem que ter livre acesso ao trono do Senhor através da oração. Louvado seja Deus. Então eu quero convidar você, aleluia, crente ou ainda não, de repente você ainda não é crente, mas eu quero te convidar para se dedicar a uma vida de oração. O que é oração? Não são palavras repetitivas, decoradas, não. Oração é um diálogo, é uma conversa que nós temos com Deus, é onde nós abrimos o nosso coração ao Senhor e expomos a Ele todas as nossas fragilidades, os nossos anseios, os desejos do nosso coração. Louvado seja Deus, aleluia. Nós precisamos ter essa característica, amados, característica de uma pessoa de oração, porque nós não sabemos quando é que a luta vem, quando é que a tribulação vai bater na nossa porta. Nós precisamos estar preparados. Terceira característica de Daniel, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino de Babilônia estava se aproximando, se avizinhando de grandes mudanças no cenário político. E as mudanças no cenário político, ela causa muitas turbulências. Olha o que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira. Está acontecendo mudanças nesse cenário político, e estas mudanças estão causando muitas turbulências, muitas insatisfações, muitos questionamentos. E isso traz uma certa instabilidade econômica e social para a nação. Nós estamos sentindo isso na pele, mas sentimos a boa mão do Senhor operando em favor desta nação, em favor da sua igreja, que louva o Senhor nesta nação. Louvado seja Deus. E naquele momento também, Babilônia iria passar por uma turbulência terrível. Naquela época, o reino da Babilônia, ele estava em guerra com os medos. O rei da Babilônia era na época Nabonido. Seu filho Belsazar foi constituído o vice-rei, estava na capital, a Babilônia, a cidade da Babilônia, a grande cidade, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar, este vice-rei, que é chamado de o rei aqui no livro de Daniel, ele organiza uma festa para os seus ministros, para os senadores, para os seus líderes, para os governadores da província ali no seu tempo. E estando já embriagado, ele mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém, o templo do Senhor, e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Mas até então, passado este período, esses vasos estavam apenas guardados ali, ninguém tinha ousado a usá-los. Belsazar, na sua vaidade, ele manda trazer estes vasos, estas taças, as taças de ouro, os vasos de ouro, de cristal, de prata, que havia ali guardado naquele templo, e bebem vinho e se embriaga. E a Bíblia diz que bebe não só ele, mas todos os seus grandes, as suas mulheres e também as suas concubinas e todos aqueles que estavam naquela festa. Mas para a surpresa de Belsazar, houve uma grande intervenção divina naquela festa. Deus estava começando ali a fazer uma grande revolução, quando, já embriagado pelo seu vinho, Belsazar olha para uma parede, quem sabe branca como esta. Ele vê a parte da mão de um homem que escrevia com o seu dedo naquela parede, e aquele rei começou a ficar assombrado, querendo entender
Que mistério era aquele? A mão se movia, não era presa a braço nenhum, a nenhum objeto, e aquela mão misteriosa escrevia uma frase numa língua em que nenhum dos sábios da Babilônia conseguiram decifrar, nenhum dos astrólogos, dos adivinhos, nem um feiticeiro da Babilônia, quando foram chamados, conseguiram decifrar aquele enigma. E a Bíblia diz que os joelhos de Beltsazar, aquele jovem rei, batiam um no outro, tremendo de medo, deu uma febre terrível, e ele achava estar vendo alucinações. Quando ele já tinha feito uma promessa de dar vestes reais, de colocar colar de ouro no pescoço daquele que adivinhasse aquele enigma e dirigisse a ele as maiores honrarias possíveis daquele reinado, mesmo assim ninguém conseguiu decifrar aquele enigma, porque os segredos de Deus, eles são revelados àqueles que têm intimidade com Deus. Aleluia. Você tem intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Então a rainha disse: olha, rei, não se preocupe, porque eu conheço um homem que nos dias de seu pai, ele resolveu problemas gravíssimos. Nos dias de seu pai, esse homem inclusive foi condecorado com as mais altas honras, porque o Deus dos céus é amigo dele, e ele é a única pessoa capaz de decifrar este enigma. Mandaram então buscar a Daniel, e o rei fez a mesma promessa a Daniel que fizera aos seus antecessores ali. E Daniel disse: os teus presentes e as tuas honrarias você dá a outro, eu não tenho interesse nisso, mas uma coisa eu sei, o meu Deus vai revelar este segredo a você. Daniel estava irado, irmãos, só que Daniel era um daqueles camarada prudente, aleluia, que espera a hora de falar. E Daniel não apenas revelou o segredo para Beltsazar, Daniel aproveitou para pregar o evangelho a Beltsazar. Daniel aproveitou para lançar em rosto a dureza de coração de seu pai Nabucodonosor, que ele não quis reconhecer o poderio do Deus dos céus, do Deus de Israel, e fez-se um animal peludo e comeu capim por 7 anos com os animais do campo, porque endureceu o seu coração. E Daniel lançou isso em rosto de Beltsazar e disse: você mesmo tendo visto tudo isso que aconteceu com seu pai, você endureceu o seu coração, envaideceu-se e blasfemou dos objetos sagrados do templo do meu Deus. E depois que Daniel deu aquela esfreguição de folha de tipi na cara de Beltsazar, ele disse: agora eu vou revelar o segredo. Aleluia. Estava escrito algo estranho ali, que ninguém conseguira decifrar, mas o Senhor deu a Daniel aquela oportunidade, aquele momento ali, não para a glória de Daniel, mas para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos já verificar no próximo ponto aqui a descrição. Eu vou dar logo para os irmãos a descrição que estava ali naquela frase curta de 4 palavras. Era mais ou menos assim na nossa língua: acabou o teu reino, ele passou, agora ele vai ser entregue nas mãos dos medos e dos persas. Lá mais ou menos está escrito assim: Dekel, né? Eu esqueci o nome da outra frase. Mene, Dekel, Persim, né? É isso que está escrito lá na nossa língua. Nós sabemos
a língua que estava escrito ali, mas Deus revelou isso para Daniel. Mene, mene, o teu reino foi cortado, findou, né? Dekel, ele será entregue, vai ser passado a outro. Persim vai ser entregue na mão dos medos e do persa. E a Bíblia diz, Daniel descreve aqui, que naquela mesma noite, aquele rei morreu. Aquele rei morreu. E o seu reino foi passado a Dário, um homem persa com 62 anos de idade, assumiu o reinado da Babilônia naquele lugar. Se nós formos observar nos livros históricos, entre um versículo e outro tem uma grande história, a história da conquista, da prisão do rei, do pai de Belsazar, e também da invasão da Babilônia. Mas aqui nós vamos nos direcionar apenas ao raciocínio da nossa lição de hoje, que é uma aplicação prática da comunhão com Deus, da oração do crente, da vida de oração e do que Deus faz quando nós nos colocamos na presença de Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero dizer, vigie e ore, busque a presença do Senhor, porque você não sabe quando você será buscado para ser colocado a tua fé em prova. Muitas vezes não vai dar tempo de você correr atrás do pastor, atrás da líder do círculo de oração, atrás daquele presbítero para pedir socorro. Será você mesmo que terá que enfrentar aquele desafio? Portanto, é importante ter uma vida de oração. Louvado seja Deus. O segundo ponto fala aqui da resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, que dizia: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10 foi quando eu comecei esta lição falando isso. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Resposta das orações de Daniel: sim, Deus nos levanta para orar no tempo certo, no tempo apropriado também, mas resposta à própria promessa que Deus havia feito quase 200 anos atrás. Aleluia. A Bíblia relata o que realmente aconteceu no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar sua casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esse escrito você pode encontrar em Daniel, como também pode encontrar no primeiro livro de Esdras. O livro de Esdras começa com essa introdução. Aleluia. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através de Jeremias, lá no capítulo 29 e no versículo de número 10, que nós citamos para vocês. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus Ele não apenas cumpriu aquela promessa de forma melancólica ou de forma trabalhosa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 e versículo 20, que Deus ele tem para nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. De repente você está pedindo uma bênção, pedindo, e esta bênção
está como a de Daniel, está demorando chegar. Mas não desespere, não desanime, creia, porque Deus ele tem para você preparado muito mais abundantemente do que aquilo que você está pedindo ou do que você está pensando. Deus cumpriu de uma forma gloriosa esta promessa de Jeremias 29:10, amados. Primeiro, Deus, ele não apenas fez o povo voltar ou alguns voltar, não. Eu quero dar aqui 4 passos das maravilhas do cumprimento desta promessa. Primeiro, todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá caso quisessem. Olha, Ciro mandou passar um pregão aqui é um porta-voz, um arauto anunciando a nova. Todos os judeus que quiserem podem voltar a Jerusalém e a Judá. Não foi obrigado ninguém a voltar, mas todos aqueles que quisessem, tivessem um coração espontâneo para voltar, deveriam voltar. Por que não foi obrigado todos voltar? Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus dá oportunidades para nós servirmos, para nós sermos úteis. Deus dá oportunidade para nós desenvolver os talentos. Ele não nos obriga a trabalhar na sua obra. Você se engana se estiver esperando Deus levantar do seu trono, vir aí pegar na sua mão e colocar você diante de uma tarefa. Não! Ele te dá disponibilidade, saúde e um coração espontâneo. Portanto, seja espontâneo, seja voluntário na obra. Louvado seja Deus, e você será um grande instrumento na reconstrução da tua geração. Primeiro milagre: todos os judeus se tornaram livres para voltar à sua terra. Mas não foi só isso, eles receberam a permissão para a reedificação do templo. Irmãos, o templo para os judeus era a materialização da presença de Deus no meio deles. Era o que eles tinham de mais sagrado. Agora você imagina o coração de um judeu olhar para trás na sua história e ver o seu símbolo mais sagrado da sua fé, da sua religião destruído, sendo pasto para cabras monteses, servindo de guarida para os chacais, como a Bíblia mesmo fala que aquela colina de Golã se tornou, o mato cresceu, a juquira cresceu, como nós conhecemos aqui no Brasil, no Nordeste, e aquilo se tornou pasto. Era de entristecer qualquer coração judeu ao passar e ver as ruínas de Jerusalém. Além de eles se tornarem livres por um decreto real, eles receberam a permissão, a missão de reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Isso seria o bastante para estarem alegres. Mas como Efésios diz que Deus tem muito mais do que nós pedimos e pensamos, Deus preparou uma outra surpresa para os judeus. Qual foi? Todas as despesas da construção poderiam ser tiradas dos cofres reais, dos tributos que se arrecadavam da além do rio, da região da Judéia e circunvizinhanças. Ou seja, o Estado estava bancando a construção do templo de Jerusalém, do templo do Senhor. Eles não iriam gastar um centavo do seu próprio bolso, pelo contrário, eles iriam ser remunerados pela receita real para reconstruir o templo do Senhor. Isto chama-se provisão de Deus nos mínimos detalhes. Mas esse não é o maior milagre, amados. Primeiro milagre, foram livres. Segundo milagre, receberam a permissão para a construção do templo. Terceiro milagre, receberam dinheiro do governo, dinheiro do Estado para arcar com todas as despesas e a logística daquela obra. E o quarto e maior milagre para os judeus
foi ter o direito, irmão José Lopes, de levar de volta todos os utensílios sagrados do templo, aqueles utensílios que Salomão havia mandado criar, construir, com toda a perícia do rei de Tiro, aqueles utensílios que foram motivo inclusive para o castigo do rei da Babilônia, agora estavam sendo devolvidos intactos, perfeitos, completos, nas mãos de uma comitiva a quem Ciro constituiu Zorobabel como governador. Louvado seja Deus. Eles nunca imaginaram que iam ganhar aquele presente, amados, devolver todos os utensílios do templo. Deus não permitiu que os reis da Babilônia, que os oficiais da Babilônia depredassem aquela fortuna. Deus permitiu que eles ficassem guardados, e quando alguém ousou tocar indevidamente naquilo, Deus julgou com juízo fulminante. Louvado seja Deus. Deus guarda os seus, aleluia. Deus guarda aqueles que estão debaixo da sua destra, que estão na concha das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, quando Deus responder a tua oração, pode ter certeza que a bênção será completa. Você já se deparou com uma situação em que Deus te deu um milagre e você ficou assim, boca aberta, ficou assim abestalhado, o tamanho da bênção? Aconteceu já na minha vida, na vida da minha esposa, tamanho da bênção. A gente fica assim, Deus, é tudo isso. A gente pediu, chorou, derramou lágrimas, e a gente estava sonhando assim com a respostinha, né? Aí de repente chega algo grandioso, a gente fica assustado, meu Deus, é tudo isso mesmo, é para mim mesmo, Senhor. Esta foi a bênção, aleluia. Esta foi a resposta às orações de um homem fiel, de um homem perseverante, de um homem que não negociou a sua santidade e a sua retidão diante do Senhor com as coisas do mundo e nem com o poder. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que galgam uma certa posição e se envaidecem e esquecem dos seus princípios morais e religiosos e começam a se vender. Eu fico triste quando eu vejo um político que era um homem reto, conhecido com um testemunho ilibado, e quando ele chega lá, ele faz as maiores atrocidades morais e espirituais, envergonhando o nome de Deus, da igreja, da sua família. Daniel é um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Louvado seja Deus. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Para concluir o último ponto, o rei Ciro foi despertado em seu espírito por Deus. Aleluia. Eu disse agora há pouco que o rei Ciro foi despertado em resposta às orações de Daniel, mas também em resposta ao que Deus já havia falado a respeito de Ciro. Deus já havia preparado Ciro há 200 e poucos anos atrás. Deus tinha usado o profeta Isaías, amados. Isso mesmo, o profeta Isaías, ele foi chamado por Deus. Aliás, no livro de profeta Isaías, Ciro foi chamado por Deus de o meu servo, o homem a quem eu levantei e abri portas, levantei para abençoar. Mais de 200 anos atrás havia uma promessa. Eu fico olhando para a Bíblia e me alegro no Senhor, pela exatidão da Bíblia, amados, pela exatidão dos fatos proféticos. Aleluia. Deus é fiel, o Espírito de Deus não se engana. Eu fico pensando como é que tem gente que estuda
e aí depois tem coragem de tirar uma conclusão de que a Bíblia não passa de um amontoado de escrito que não é digno de confiança. Aqui está, Deus usou o profeta Isaías para chamar Ciro de o meu servo, o servo do Senhor. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Quando Deus prometer uma coisa para você, tenha certeza que isso vai se cumprir. Muitas promessas são condicionais, depende da nossa postura diante do Senhor. Mas muitas promessas também são incondicionais. Eu louvo a Deus porque Daniel, ele liderou esse grande avivamento. Certamente muitas pessoas oraram com Daniel a respeito dessa resposta, desta promessa que Deus havia feito de levar de volta o povo do cativeiro. E eles oraram e Deus atendeu, mas isso já estava escrito. Deus mobilizou o coração de Daniel e daquela gente para se quebrantar diante do Senhor. Louvado seja Deus. Quando a pessoa se coloca na presença do Senhor, amado, as coisas acontecem. Aleluia. E a lição aqui, ela cita o caso de Saulo. Saulo, ele assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, amados, Deus, ele é poderoso, ele não se engana, ele não é o homem nem filho do homem para que se engane, para que se arrependa. Aquilo que ele disser, ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Se Deus diz que vai ter juízo sobre esta nação, vai ter juízo sim. Se Deus diz que vai libertar sim. Se Deus diz que vai curar sim. Mas se Deus diz que vai matar, vai morrer mesmo, porque este Deus é poderoso. No mesmo dia que ele disse que Belsazar iria morrer, ele morreu. Aleluia. Mas se Deus diz que vai viver, pode até estar morto há 4 dias, mas quando Deus age, ressuscita, porque este Deus é poderoso. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. E você, serve este Deus poderoso? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los à sua origem. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, o seu encontro com Deus, ele também colocou no seu coração o propósito de devolver tudo aquilo que ele imaginava ter sido ganhado por usurpação, tudo aquilo que ele era acusado de ter ganhado indevidamente. Eu fico pensando, se o coração dos nossos políticos fossem comovidos a devolver tudo aquilo que eles ganharam ilicitamente, como seria bom para a nossa nação, como seria bom para o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia deste país. Porque quando há quebrantamento, arrependimento verdadeiro, o homem não se contém, ele quer reparar os danos. Assim foi com Ciro, assim foi com Zaqueu. Oxalá assim fosse com todos os homens que houvesse usurpado alguma coisa que não era sua de fato. Louvado seja o nome do Senhor. O rei, ele foi abençoado por isso, amados. Ele recebeu bênçãos de Deus. Deus, ele usou Ciro para abençoar Israel.
E Ciro foi abençoado por Deus, porque abençoou a Israel. É assim que Deus faz com todos aqueles que abençoam a sua igreja, que abençoa os seus pequeninos, que abençoa os seus santos. O rei recebeu bênçãos espirituais, aleluia. O profeta Isaías, como eu disse, ele havia profetizado, lá em Isaías 45, versículo 1, ele diz de Ciro que ainda nem havia nascido, isso era 200 anos antes, e cita o nome de Ciro, pode observar na sua Bíblia, Isaías 45, versículo 1, Deus levanta Ciro e chama de o meu ungido. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente, para o coração daquele que obedece. Ciro, mesmo sendo de uma linhagem pagã, de uma linhagem ímpia, eu entendo que através de Daniel sempre foi um conselheiro real, e ele era um homem temente a Deus. Eu entendo que ele também aproveitava as oportunidades, assim como ele aproveitou para falar a Dário, assim como ele aproveitou para falar a Belsazar, assim como ele aproveitou para falar a Nabucodonosor do Evangelho. Eu creio que ele também falou a Ciro do grande Deus dos céus, do Deus de Israel, do Deus do templo de Jerusalém. E Ciro, ele conheceu a Deus, e ele quebrantou o seu coração, e ele escreveu a respeito do Deus de Israel como Deus dos céus, como o único Deus verdadeiro, aleluia. E ele foi ricamente abençoado. No livro de Isaías, no capítulo 45, lá fala que Deus abriria portas de reinos, e essas portas não seriam fechadas, e Ciro conquistaria e dominaria muitos reinos. E isso tudo aconteceu, e Ciro foi um dos reis mais prósperos daquele império, o Império Medo-Persa, aleluia. Então Deus tem bênçãos espirituais para aqueles que obedecem a sua voz, que obedecem a sua palavra. Mas eu quero voltar aqui à aplicação principal desta lição de hoje, aleluia, que traz o tema da nossa lição. Daniel ora por um despertamento. Deus ouve a oração de Daniel, porque Daniel tinha comunhão com o Senhor, vivia uma comunhão com Deus. Eu quero perguntar para você: qual tem sido o tema da tua oração? Você tem orado ultimamente? E o que você tem pedido ao Senhor nas tuas orações? Só que abençoe a tua empresa? Só que abençoe o teu trabalho? Só que abençoe a tua família? Só que abençoe os teus filhos? Deus está nos despertando neste momento, amados, a orarmos por despertamento espiritual. Grandes coisas têm acontecido no Brasil, e muitas maiores ainda estão por vir, e tem muitos crentes que estão aí de braços cruzados só esperando acontecer. Vai acontecer mesmo, mas a diferença será como nós estaremos preparados para estes acontecimentos. Nós não sabemos que hora seremos colhidos para a eternidade, que evento nos levará para o lado de Cristo, aleluia. Muitos foram colhidos agora pelo Covid-19, muitos crentes, muitos da igreja, pastores, doutores, irmãos simples, membros da igreja, foram colhidos. Isso foi só o início do que ainda virá nesta nação, na nossa geração. Nós veremos coisas terríveis na nossa geração, amados. Mesmo assim, tem pessoas que estão vivendo uma letargia espiritual terrível, não se despertam para orar, para se quebrantar, para buscar o Senhor.
Como está a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com o Senhor? Como está o teu relacionamento com Deus? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar por você, mas eu quero orar por esta nação. Aleluia. E eu quero aproveitar antes dessa oração para avisar que a irmã Lucimar está ofertando este culto em ação de graça pelos 61 anos de matrimônio da sua mãe. Não é isso, irmã Lucimar? Que Deus abençoe aquele casal. Irmã Lucimar tem a honra de ter ainda os seus pais com 61 anos de casado. Já pensou, queridos? É maravilhoso. É maravilhoso. Os irmãos querem dizer amém por isso? Eu quero convidar também aqui à frente a minha filha Ana Clara, que estará recebendo a oração da bênção. Está hoje no berço, completando 11 aninhos de idade. Vem aqui à frente, para que as pessoas também possam ver a beleza dessa princesa. Está aqui, queridos, a Ana Clara, minha filha, caçula. Para a glória de Deus, o Senhor me deu 3 filhos lindos, maravilhosos. A Ana Lídia, que tem 15 aninhos, o Vinícius, com 14 anos, e a Ana Clara, que está completando 11 aninhos de idade. Eu quero, neste momento, orar também por ela, pedir a graça de Deus sobre a vida dela. Os irmãos querem fazer esta oração conosco, amém? Pai Santo, neste momento nós te adoramos, ó Deus, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor dispensou a nós, a tua igreja, aos teus filhos, por todas as conquistas, Pai. Eu quero orar, Senhor, por esta nação, o nosso país, pelas autoridades que o Senhor constituiu, Senhor, ó Deus, que sejam formidáveis, que tenham equidade, que tenham retidão, que sejam honestos, ó Pai, que tenham comprometimento com a Tua palavra, que tenham nos seus corações o temor do Senhor. Ó Deus, neste momento, eu quero orar por toda a Tua igreja, Senhor. Eu quero orar por um avivamento, Deus, sobre a igreja do Brasil, sobre a igreja brasileira. Não importa a denominação, não importa a placa desta igreja. Eu quero pedir, Senhor, visita a tua igreja com grande avivamento nesses dias, Pai. Que haja comprometimento, que haja arrependimento, que haja santificação no coração de cada crente, e o teu nome seja glorificado, e a paz reine sobre esta nação, Senhor. Ouve a nossa súplica, a nossa oração. Quero te louvar pela vida da minha filha, a Ana Clara, Senhor, este presente de Deus, ó Pai, o qual o Senhor tem me dado a minha esposa Dinaí, Senhor, ó Deus, e hoje está completando 11 anos de idade. Ó Deus querido, eu te peço, eu rogo ao Senhor as bênçãos espirituais sobre a minha filha, Senhor, as bênçãos dos céus. Ó Deus, que ela seja uma mulher cheia de sabedoria, uma jovem, Senhor, ó Deus, sábia, uma jovem, Senhor, que o temor do Senhor seja uma premissa na sua vida, que aonde ela colocar a sua mão, aonde ela pisar com os seus pés, seja próspero, seja abençoado, Senhor, e ela seja vitoriosa contra as investidas de Satanás sobre a vida dela, Pai, assim como todos os crentes que estão orando comigo. Dá vitória à tua igreja, dá vitória ao teu povo, é o que te pedimos em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe. Papai te ama. Glória a Deus.